Submarinos chineses armados com lasers podem derrubar satélites Starlink, segundo revela um novo estudo. A Mint Robotics anuncia que o seu robô humanoide com cérebro de IA poderá andar pelas casas já no ano que vem. Cientistas conseguiram criar um mini drone que utiliza óleo de IA inspirados em formigas para poder voltar para casa. Coreia do Sul avança em tecnologia que pode produzir grandes telas transparentes em massa. Instituto Italiano de Tecnologia apresentou um cão-robô que limpa as praias usando aspiradores de pó montados nos seus pés. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe seu like porque isso vai nos ajudar demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Pequenos drones aéreos têm muitos usos potenciais, mas a sua capacidade de navegar sempre foi severamente limitada pelo processamento a bordo. Mas agora, cientistas começaram a abordar essa limitação se inspirando em insetos, como as formigas, por exemplo. Atualmente, a navegação de drones pode usar o GPS ao ar livre ou módulos de sinalização sem fio em ambientes internos. No entanto, o GPS não funciona em ambientes fechados e os módulos de sinalização não estão disponíveis em todos os lugares. Drones maiores usam visão computacional e LiDAR para poder criar mapas 3D, mas isso exige muito processamento, algo que os microdrones não têm. Uma solução anterior sugeria que os drones tirassem fotos instantâneas enquanto eles se deslocavam e na volta seguissem essas imagens na ordem inversa. Embora eficiente, esse método ainda requer muita memória. Para reduzir essa necessidade, cientistas da Universidade de Tecnologia de Delft observaram formigas que, além de métodos mentais, elas contam os passos quando saem da sua colônia, um processo que é chamado de odometria. Isso permite que elas usem menos imagens mentais para poder navegar de volta para a colônia. A equipe da TU Delft, liderada pelos professores Tom Van Dyke e Guido Krohn, aplicou essa estratégia a um drone em miniatura Crazyfile de 56 gramas. Equipado com uma câmera omnidirecional, o drone utiliza um método similar às abelhas para odometria, integrando o movimento detectado pelo fluxo óptico com uma câmera apontada para baixo que rastreia a velocidade e a direção do solo. No caminho de volta, o drone compara a imagem atual com os instantâneos gravados, ajustando o seu curso até que as imagens coincidam quase exatamente. Por exemplo, se uma árvore parecer menor na imagem atual, o drone se move em direção a ela até que as proporções coincidam. Navegando desta forma em um ambiente interno, o drone conseguiu retornar autonomamente à base ao longo de uma pista de obstáculos de 100 metros usando apenas 1,16 KB de memória. Isso é bem dentro da capacidade dos microdrones comerciais. Esse quadricóptero supostamente agora detém um recorde de ser o drone mais leve a realizar uma navegação baseada em visão. A tecnologia OLED transparente evoluiu bastante desde os seus primeiros protótipos há mais de uma década. No entanto, essas telas ainda são bastante caras. Pesquisadores coreanos agora deram um grande passo à frente ao desenvolver um display NTS de 100 polegadas para produção em massa, com um custo reduzido a 1/10 do preço atual. Desenvolvida e comercializada pela equipe do Korea Institute of Machinery and Materials, essa inovação envolve a distribuição uniforme de nanopartículas de dióxido de titânio, cada uma com um diâmetro de 100 nanômetros, em um filme que é tão fino quanto um fio de cabelo humano. Um projetor de feixe de alta resolução é então usado para projetar imagens widescreen nesse filme, produzindo visuais de alta qualidade com um ângulo de visão de 170 graus, visíveis de ambos os lados da tela. Além disso, um filme de cristal líquido disperso em polímero pode ser adicionado para ajustar a opacidade do fundo em locais super brilhantes, melhorando a clareza da imagem. Esta tecnologia é projetada para ter um bom desempenho em ambientes de alta e baixa temperatura, suportando extremos climáticos. As
aplicações sugeridas para essa tecnologia incluem displays em lojas de departamento, janelas inteligentes e usos promocionais tanto em ambientes internos quanto externos. Embora televisores não tenham sido mencionados explicitamente, os grandes painéis NTS têm capacidade de exibir conteúdo de vídeo, o que abre essa possibilidade. Os pesquisadores afirmam que a tela OLED transparente convencional de 100 polegadas pode custar mais de aproximadamente $72 mil. Em comparação, os displays NTS produzidos em massa poderiam ser vendidos por cerca de $7.200. Além disso, telas transparentes leves de mais de 100 polegadas diagonais e filmes flexíveis para instalações personalizadas também são viáveis com essa tecnologia. Ter um robô para ajudar nas tarefas domésticas tem sido um tema básico da ficção científica e também das previsões futuristas, e isso já tem algumas décadas. E agora, a Mint Robotics diz que isso pode acontecer já no ano que vem. MintBot é um novo robô humanoide criado para ser IA em primeiro lugar, capaz de raciocinar, aprender com o seu dono e executar uma série de tarefas em novos ambientes sem pré-programação. Seu cérebro de IA controla todos os aspectos de seu movimento e funcionalidade, proporcionando assim interação dinâmica com o mundo real com nada mais do que câmeras com sensores, microfones e um alto-falante. Imagine um droid desses em sua casa ajudando a levantar objetos pesados ou a lavar a louça, ou até mesmo como recepcionista em um supermercado, já que ele também tem habilidades de conversação em linguagem natural. Em uma nova atualização, o robô recebeu a habilidade de acompanhar um humano pelo ambiente e aprender sobre os arredores. O MintBot pode navegar em ambientes complexos combinando um modelo 3D do mundo real com um mapa de obstáculos dinâmico. No seu primeiro dia em um novo local, o MintBot gera um modelo 3D seguindo uma pessoa que mostra os arredores ao robô. Durante a demonstração, o robô mantém a pessoa no centro do seu campo de visão. Isso é importante pois os MintBots são orientados por seus colegas humanos. E o que é que este robô pode fazer? Bem, o humanoide é capaz de usar mapeamento 3D em tempo real, localização e navegação dinâmica, permitindo que ele opere em ambientes complexos e completamente novos de forma imediata. Ele usa vários modelos de IA incorporados em sua mente artificial para analisar os dados de câmeras e outras entradas, e então determinar quais ações tomar. E isso inclui seguir instruções de um humano. Em um vídeo de demonstração, vemos um humano dizendo ao MintBot para ir até a mesa da cozinha e esperar por instruções. Ele responde para confirmar a solicitação e então começa a andar. Quando chega à mesa da cozinha, ele é solicitado a colocar as frutas em uma caixa e colocá-las sobre um balcão, uma tarefa que ele executa lentamente, mas com bastante perfeição. Um robô alimentado por mente de IA não é nenhuma novidade. Vimos experimentos de empresas como a Figure usando o GPT-4 da OpenAI, bem como o Google DeepMind. Porém, o que faz o MintBot se destacar é a promessa de disponibilidade comercial bastante rápida. A maioria dos produtos de robótica de IA está na forma de equipamentos industriais desajeitados, pequenos aspiradores de pó ou brinquedos. Mas este é um robô humanoide funcional que a empresa alega que poderá começar a operar em casas ou no local de trabalho já no ano que vem. E o legal é que ele pode te ouvir e falar com você de volta. O único problema notável que eu pude observar foi a velocidade. Apesar do MintBot ser hábil, ágil e capaz de carregar cargas pesadas, ele parece muito lento, levando uma quantidade considerável de tempo para uma viagem bem curta. Mas segundo a empresa, isso não será um problema muito grande, porque o seu propósito não é correr uma corrida. Ainda não há detalhes sobre preços ou uma data exata de quando o MintBot estará disponível, mas a empresa está anunciando que o primeiro lançamento provavelmente será um protótipo de produção limitada, disponível em ambientes selecionados e para organizações parceiras em vez de diretamente ao consumidor. Então, se você é um daqueles que já está juntando uma graninha aí para comprar um desses, vai ter que esperar um pouquinho mais por mais informações, e elas chegarão primeiro aqui no Realidade Impressionante. Bitucas de cigarro são o segundo lixo mais comum de ser encontrado na Terra. Dos 6 trilhões de cigarros inalados a cada ano, estima-se que mais de 4 trilhões de bitucas são simplesmente jogadas no chão, cada uma dessas liberando mais de 700 produtos químicos tóxicos diferentes no meio ambiente.
Em primeiro lugar, impedir que essas pontas de cigarro acabem no chão seria a melhor opção. As pessoas teriam que ser um pouquinho mais inteligentes, para não dizer menos porcas, mas isso exigiria uma grande mudança no comportamento humano. Trabalhando sob a suposição de que os humanos mudando o comportamento é algo impossível, roboticistas do Instituto Italiano de Tecnologia projetaram uma nova plataforma para a limpeza de pontas de cigarro na forma de um robô quadrúpede com aspiradores presos aos pés. É claro que existem maneiras muito mais eficientes de automatizar, pelo menos parcialmente, a limpeza do lixo com máquinas. Porém, o desafio é que a maior parte dessa automação depende de sistemas de mobilidade com rodas, que não funcionam bem nas muitas praias e lances de escadas de Gênova. Em lugares como esses, ainda cabe aos humanos fazer o trabalho duro, algo que é menos do que o ideal. Este robô chamado Vero é baseado em um Alien Go Down the Tree com um aspirador comercial montado em suas costas. Mangueiras vão do aspirador pelas pernas até cada um de seus pés, com um bico personalizado impresso em 3D que coloca o máximo de sucção possível perto do chão sem fazer o robô tropeçar. Embora o aspirador seja novo, a contribuição real aqui é como o robô localiza coisas no chão de forma autônoma e então planeja como interagir com essas coisas usando os seus pés. Primeiro, um operador designa uma área para o Vero limpar. Depois disso, o robô opera sozinho. Após calcular um caminho de exploração para cobrir toda a área, o robô usa suas câmeras de bordo e uma rede neural para poder detectar o lixo. Isso é mais complicado do que parece, porque pode haver muitas pontas de cigarro no chão e todas elas provavelmente parecem muito iguais. Então o sistema tem que filtrar todas as duplicatas em potencial. O próximo passo é planejar os seus próximos movimentos. O Vero tem que colocar o lado do aspirador de pó de um dos pés bem próximo a cada ponta de cigarro, enquanto ele calcula uma posição segura e estável para o resto do corpo. Como todo esse processo pode ocorrer na areia, em escadas ou outras superfícies irregulares, o Vero tem que priorizar não cair antes de decidir como fazer a coleta. A manobra final de coleta é ajustada usando uma câmera de profundidade Intel RealSense Extra montada no queixo do robô. Testes iniciais em uma variedade de ambientes diferentes mostraram que o robô conseguiu coletar com sucesso pouco menos de 90% das pontas de cigarro, o que é uma taxa bem impressionante. O robô não é muito rápido na tarefa, mas ao contrário de um humano, ele nunca ficará cansado enquanto tiver energia na sua bateria, então a velocidade nesse caso é um pouco menos importante. Imagine um drone que pode explorar as profundezas do oceano de forma autônoma e com precisão impressionante. Pois é, assim é descrito o Hydrus, compacto, leve e equipado com a mais alta tecnologia, o que o torna capaz de evitar e identificar objetos para capturar dados essenciais. O Hydrus está revolucionando a coleta de dados subaquáticos, tornando essas operações acessíveis até para quem tem recursos limitados. Com sensores avançados e uma câmera 4K, ele proporciona vídeos e imagens georreferenciadas precisas para levantamentos 3D e fotogrametria. Imagine só conseguir dados detalhados das profundezas sem precisar de grandes embarcações ou equipes de mergulho, que segundo a Advanced Navigation, que fabrica e comercializa o Hydrus, eles podem reduzir os custos de exploração do fundo do mar em até 75% comparado com os métodos tradicionais. Isso significa mais levantamentos, maior frequência e, claro, muita economia. Da aquicultura à inspeção de infraestrutura submarina, a demanda por dados de alta qualidade é enorme, e o Hydrus está apto para suprir essa necessidade de forma eficaz e barata, segundo a empresa. Equipado com inteligência artificial de bordo e sendo compacto e leve, o robô pode ser transportado por uma única pessoa e operado sem complicações. A navegação e a comunicação são garantidas por um sistema de posicionamento acústico subsonus, uma bússola GNSS e um sistema de navegação inercial integrado. O software de planejamento de missão permite programar tarefas com precisão, armazenando dados para revisitas e missões repetidas, e com uma câmera 4K 60 frames por segundo, ele fornece imagens de altíssima qualidade, que são essenciais para criar modelos fotogramétricos 3D detalhados dos locais explorados. De acordo com um estudo recente realizado por cientistas do Exército de Libertação Popular, submarinos chineses equipados com lasers poderiam potencialmente desativar os satélites Starlink da SpaceX se a segurança da China fosse ameaçada. Imagine um submarino com uma arma laser de estado sólido de classe Megawatt instalada na seção intermediária. Ele seria capaz de permanecer submerso enquanto levanta um mastro optoeletrônico retrátil para poder disparar contra satélites antes de mergulhar novamente.
Essa visão impressionante foi detalhada no South China Morning Post. Armas lasers transportadas por submarinos têm o potencial de aumentar significativamente as capacidades de defesa, além de expandir o alcance das missões que podem ser realizadas. O estudo detalha o progresso da pesquisa de armas lasers, delineando o desenvolvimento e a aplicação de tais armas nos Estados Unidos, e sugere os requisitos necessários para sua instalação em submarinos chineses. Wang Dan, professor da Academia Submarina Naval da China, sugere que um tipo específico de submarino de ataque a laser poderia ser produzido em massa e implantado em vários oceanos para combater as ameaças militares à China. Este conceito foi detalhado em um artigo revisado por pares e publicado recentemente por Wang e sua equipe de projeto. E claro que você pode ter acesso a ele usando o link na descrição. O principal desafio em missões anti-satélites não é apenas mirar no satélite, mas também ocultar o ataque. Embora mísseis superficiais sejam atualmente o método principal de combate a satélites, essa abordagem tem problemas significativos, especialmente em relação à furtividade. Lançamentos de mísseis produzem longas colunas de fumaça, revelando a posição do atacante e tornando-o vulnerável ao fogo inimigo. Conduzir tais ataques da superfície é, portanto, considerado muito arriscado, conforme notaram os cientistas. A equipe de Wang explicou que os satélites como os da rede Starlink são bem numerosos, densamente compactos e bem pequenos, tornando a rede altamente resiliente. Mesmo que muitos satélites sejam destruídos, existem redundâncias para substituí-los, tornando o uso de mísseis ineficaz. O documento fornece instruções passo a passo para mirar satélites semelhantes ao Starlink a partir do mar. Submarinos equipados com armas a laser seriam implantados na área operacional designada, aguardando que os satélites entrem no seu alcance de ataque. Isso seria baseado em cronogramas de sobrevoo que são previamente registrados. Quando o satélite entra no alcance, a arma laser é levantada e, com suporte adicional de outras forças para a orientação da posição do satélite, o ataque é realizado. Após a missão, o submarino pode submergir e aguardar a próxima ou retornar ao porto. O universo está repleto de sinais de rádio estranhos, mas recentemente os astrônomos detectaram um sinal verdadeiramente assustador que se repete a cada hora, passando por 3 estados diferentes. Embora tenham algumas ideias sobre a sua origem, ele desafia nossa compreensão atual da física. Este sinal apareceu pela primeira vez em dados coletados pelo radiotelescópio ASKAP na Austrália, que monitora uma vasta área do céu em busca de pulsos transitórios. Batizado de ASKAP J1935+2148, ele parece se repetir a cada 53,8 minutos. Mas o que realmente chama a atenção é que esse sinal passa por 3 estados distintos. Às vezes, dispara flashes brilhantes que duram entre 10 a 50 segundos e tem uma polarização linear, ou seja, todas as ondas de rádio apontam na mesma direção. Em outros momentos, os pulsos são muito mais fracos, com uma polarização circular e duram apenas 370 milissegundos, e ocasionalmente o objeto fica completamente em silêncio. O que é intrigante é como esse objeto exibe 3 estados de emissão distintos, cada um com propriedades totalmente diferentes dos outros, disse a doutora Manisha Caleb, autora principal do estudo. O radiotelescópio Meerkat na África do Sul foi crucial para distinguir entre esses estados. Se os sinais não surgissem no mesmo ponto do céu, não teríamos acreditado que ele era o mesmo objeto, disse a doutora. Então, o que é que poderia estar por trás de um sinal de rádio tão estranho? Bem, vamos deixar isso claro logo. Provavelmente não são alienígenas. A explicação mais provável, segundo os cientistas, é que ele venha de uma estrela de nêutrons ou de uma anã branca, mas ainda há um mistério, pois as propriedades do sinal não se encaixam com o que nós sabemos sobre esses objetos. Estrelas de nêutrons e anãs brancas são semelhantes, mas com algumas diferenças importantes. Ambas se formam a partir da morte de estrelas maiores, com a massa original determinando se o resultado é uma estrela de nêutrons ou uma anã branca. Estrelas de nêutrons são conhecidas por emitir ondas de rádio regularmente, tornando as principais suspeitas aqui, mas é possível que os sinais tão variados sejam produzidos por interações entre os seus fortes campos magnéticos e fluxos complexos de plasma. No entanto, existe um grande problema. Estrelas de nêutrons geralmente giram a velocidades de segundos ou frações de segundos por revolução, e deveria ser fisicamente impossível para uma girar tão devagar quanto uma vez a cada 54 minutos.
As anãs brancas, por outro lado, podem girar lentamente, mas ainda não sabemos como elas poderiam produzir os sinais de rádio observados. Este não é o primeiro sinal de rádio repetido do espaço e nem o primeiro que nós mencionamos aqui. Eles deixam os cientistas perplexos. Anos atrás, um sinal com um ciclo de 18 minutos foi descoberto, o que também deveria ser impossível. Já este novo sinal é não apenas o mais longo, mas também o mais complexo, aprofundando ainda mais o mistério já existente. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, já se inscreve por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal, o Invenções e Inovações. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!